boa noite às pessoas que estão já por aqui, às pessoas que estão entrando agora aos poucos. Oi, Cassinha, tudo bom? Ansiosa pelo tema de hoje, a Verônica. Vai ser um tema bastante interessante. Vou começar apresentando o nosso espaço, que é o Casinha Virtual, que é um espaço dedicado ao movimento. E é um coletivo de profissionais de várias áreas que trabalham nesse sentido da busca pelo movimento, né? Seja o movimento do corpo, da mente, da alma, como alguns amigos também gostam de falar. E esse canal, ele é... várias profissões diferentes convivem por aqui, psicanalistas, fisioterapeutas, médicos, e a ideia é a gente poder trocar bastante sobre temas atuais, temas que tenham levantado questionamentos acerca de várias áreas. E como o canal fala de movimento, eu pensei num tema que é o movimento como um excesso, né? E esse excesso de movimento que a gente vê hoje em dia, o excesso de movimento que é demandado hoje em dia. O Olavo está participando ali, querendo atenção, hein? O gato. Mas eu pensei em convidar o Dr. Ricardo Krause, que é psiquiatra e psiquiatra da infância e da adolescente, e coordenador da Integração Nacional da Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria, para falar sobre esse movimento em excesso, né? Porque cada vez mais nós somos exigidos, né, para que continuemos sempre nos movendo, produzindo sem parar, aproveitando tudo sem parar e também mostrando tudo para todo mundo sem parar, né? E onde é que isso tudo vai parar, Ricardo? Não sabemos, não temos a menor ideia. Eu só queria fazer uma correção inicial. Eu sou Ricardo Krause, eu não sou doutor, eu não tenho doutorado. Estamos em momento, Tem Lattes aí, tá tudo certinho no não é? Lattes? O meu lado está direitinho. É, a gente não tem a menor ideia, eu acho que é isso que aflige tanto e deixa as pessoas numa perspectiva muito frenética, né? Porque para o humano não saber o que vai acontecer é insuportável. Você vê pessoas. Aí não estou entrando no mérito do valor ou cientificidade, nada disso. A gente precisa ler uma previsão, seja dos búzios, da astrologia, ah, do, do- dos conselheiros da televisão, quando diz assim, o que você acha que vai acontecer, como se as pessoas tivessem uma capacidade de predição muito grande. Na verdade, a gente não Uhum. sabe. Se está na dependência da vacina, a gente tem umas vacinas saindo agora, que é um movimento muito interessante, embora qualquer remédio muito rápido e vacina muito rápida, inevitavelmente me lembram Eu Sou a Lenda, do Will Smith, aquele filme do remédio que causava mutações, enfim. Uhum. Mas, então as pessoas estão abrindo o comércio em alguns lugares sem a menor condição de abrir, estão abrindo coisas para movimentar, teoricamente, a economia, que são atividades de muito risco, como academia, por exemplo, Uhum. né, de exercício, sendo que exercício, por exemplo, pode ser feito ao ar livre, mas as pessoas precisam ir para o conhecido, né? Uhum. Estar fora do conhecido é muito instabilizante. Uhum. É. Pois é, e sobretudo agora nesse movimento, nesse momento, né, que as pessoas estão mais em casa, se movendo menos efetivamente, né? Eu acho que também tem algo que tem surgido, né, como alguma queixa que é um pouco uma sensação de tédio, uma sensação de não ter muito o que fazer. E acho que também tem algo por trás, né, dessa cobrança, né, de não poder se entediar, de não poder ter um momento sem fazer nada, né, nessa cobrança tão grande pela movimentação. E para que esse tipo de sensação diminua, né, ou para que esse tipo de sentimento, sofrimento diminua, muitas pessoas acabam recorrendo a algumas medicações, às vezes sem prescrição médica, que é o mais problemático, para tentar sanar essa infelicidade, né? E tempos atrás nós tínhamos os antidepressivos, como as pílulas da felicidade, né, que eram a promessa de felicidade para sair desse estado de sofrimento. Mas hoje em dia você acha que é possível a gente pensar que esse anel circulou de mãos, ou seja, outras medicações entraram no lugar dessa pílula da felicidade para tentar responder a essa exigência de produção, de movimentação, que é diferente dos dias mais anteriores? Perfeito.
eu vou ampliar um pouquinho a tua pergunta. Eu acho muito preocupante quando pessoas fazem uso sem orientação médica, de medicamentos para enfrentar esse tipo de situação que a gente está passando. E acho também muito preocupante que médicos prescrevam medicação para as pessoas enfrentarem esse tipo de situação que a gente está passando, que é um tipo de situação que as pessoas têm que se reorganizar, têm que pensar a vida. Eu acho que estar parado provoca um desconforto, sim, mas assim, acho que ele vai provocar um grande desconforto em pessoas que tinham uma grande carga em termos físicos de restrição de movimento de exercício, as pessoas que faziam muito exercício diário, com ampla liberação de opioides, endorfina, de coisas assim, ok. Eu acho que o que é mais desconfortável para as pessoas é as pessoas terem que reduzir o seu ritmo, e aí, se eu vou reduzir o ritmo, eu começo a ter que pensar, eu começo a ter que prestar atenção em determinadas coisas que eu não estava prestando antes, porque haja Netflix e haja mídias sociais que acabam ficando muito repetitivas. E esse olhar para si mesmo, tinha aquelas frases antigas, se vou pensar cá com os meus botões, é uma coisa cada vez menos praticada, né? Uhum. As pessoas agem muito numa coisa reativa, numa coisa de impulsividade. Aí quando você me pergunta, tem remédios novos na parada? Tem. Quando o laboratório lança o Prozac, né, que foi lançado com uma pílula da felicidade, foi primeiro uma promessa, primeiro, o remédio popular, o queridinho anterior ao Prozac, era o Valium, Uhum. que abolia a angústia, a ansiedade, né? Depois, já não bastava abolir a angústia, tinha que promover a felicidade. Uhum. Sendo que nenhum remédio garante felicidade, né? Você pode ter um remédio que deixe você menos atingível pela infelicidade, ou deixe você prestando menor atenção às adversidades, o que não é exatamente. Mas não é uma coisa que te deixe eufórico e felicíssimo, a não ser que você seja um bipolar e o remédio jogue você na fase maníaca. Uhum. Se você me fala, tem outros. O anel passou de mão, passou. Eu acho que agora as pílulas ou os remédios ligados ao desempenho, né? Ou se uso indevido de medicamentos para déficit de atenção. Eu acho que esses estão assim, né? Até porque as Uhum. pessoas têm que estar o máximo possível acordadas, dispostas, fazendo coisas, sendo vistas, né? Isso era um fenômeno que começava anteriormente à questão da pandemia. Já era contraindicado por diversos fatores. Um remédio o remédio funciona maravilhosamente bem e é o caminho de tratamento excepcional para quem tem déficit de atenção com hiperatividade, junto com outras medidas, além do medicamento. Ensinar a criança ou adolescente ou adulto a estudar, estimular as pessoas ao hábito da leitura, porque alguém que nunca leu durante 30 anos não vai, no 31º ano, pegar Guerra e Paz, nem Angústia do Tempo Perdido, muito menos Ulisses, para ser um passatempo ali. passatempo maravilhoso, né? E não pode tomar a Ritalina, o Venvance, ou o Concerto, o que quiser, que não vai, que a gente mantém o foco em coisas que nos interessam, efetivamente. Então, primeiro a gente precisa aprender, né? Agora, e vai trazer uma energia, principalmente para as pessoas que não têm a menor indicação para isso, que fica complicado se você está num ambiente confinado, né? Se você está num ambiente, porque a energia precisa. Aí eu falo de energia física, né? Disposição, ânimo. Né? E quais são os principais riscos para essas pessoas que tomam esse tipo de medicamento de forma
indiscriminada, sem acompanhamento com psiquiátrico, os principais efeitos colaterais ou riscos mesmo, né, de São à vários. saúde. Irritabilidade, insônia. O próprio aprendizado não é um aprendizado qualificado que você fica armazenando o conteúdo e não tem um pensamento reflexivo. Eu estou falando isso para situações em que as pessoas não têm necessidade disso. Porque quem tem um déficit de atenção, de fato, ela começa a ler uma frase, ela não consegue chegar ao final da frase porque ela esqueceu do início. Né? Que déficit de atenção, na verdade, não é falta de atenção, é atenção em diversas coisas ao mesmo tempo. Você ter a sua distraibilidade aumentada. Você passa a ser distraível por qualquer coisa. Se a gente já vive num mundo que fica bombardeando o tempo inteiro de informação, novidades e coisas, na verdade, variações de coisas que a gente já está cansado de conhecer, ou fake news, né? Aí quando a gente entra no espaço do falso, do vamos inventar com propósito ou sem, quando a gente inventa com propósito artístico, isso é muito bem-vindo, né? O outro lado, há lados positivos nesse movimento, né? Na verdade, eu acho que a gente deve pensar não como castigo ou bênção ou qualquer coisa nesse sentido. Eu acho que o saudável ou não saudável é o que a gente vai fazer com a situação que está apresentando. Essa, inclusive, é a definição de inteligência, né? Quando o problema muda, você encontra uma saída para ele. Né? Então, o que a gente vê? Vê pessoas fazendo, por exemplo, curso de escrita criativa, storytelling, aprendendo procurando se comunicar melhor, repensando a vida, fazendo mapas mentais, várias coisas, né, interessantes para a vida, né? Eu ouvi você falando numa entrevista anteriormente que o risco de se associar antidepressivos ao tratamento de uma infelicidade é fazer com que alguém que não se sinta feliz se taxe necessariamente como deprimido. Não é? Hoje em dia é comum você ouvir de pessoas, estou deprimido, e é mais difícil ouvir estou triste, né, talvez. Mais difícil, menos difícil não, mas é comum você ouvir, né, e se estou deprimido virou também um lugar comum de alguma forma. E, na sua opinião, qual é o lugar para a tristeza nos dias de hoje? Ou seja, como é possível diferenciar a tristeza da depressão, em termos gerais? O lugar da tristeza no dia de hoje é o lugar da coisa ser ignorada, esquecida, escondida, sufocada, morta, se possível fosse. Ninguém vai dizer eu estou triste porque eu estou triste é uma declaração pública de incompetência de ser feliz, né? Já que a felicidade virou uma obrigatoriedade. A depressão não. A depressão sendo uma doença, se eu me incluo numa patologia, eu me incluo numa determinada configuração que teoricamente vai ter um remédio. Então, eu estou salvo, tem jeito. O que eu tenho vai ter jeito. E aí, quando se pergunta qual é o risco da pessoa ficar taxada ou se sentir taxada, eu não acho que isso seja um risco, não. Acho que é o desejo da pessoa, inclusive. Né? Taxar-se, incluir-se, pertencer a um grupo. Né? Até porque todas as vezes que se falar de depressão, e são muitas vezes que as pessoas vão falar de depressão, você se sente pertencendo a alguma coisa. Mesma coisa, tem diagnósticos hoje em dia que as pessoas usam assim, com uma facilidade. Eu sou meio autista, eu sou meio bipolar, eu acho que eu sou bipolar, eu acho que eu sou depressivo. Não tem mais pessoas ansiosas, eu tenho uma ansiedade generalizada. Ou qualquer coisa. Assim, não basta uma ansiedade, tem que ser generalizada. Não, tem que ser generalizada. Né? Exato, delegar o problema à doença. Aí a doença é engraçado, porque a pessoa se inclui num determinado grupo, mas coloca o rótulo, né? O que é o diagnóstico? Né? O que são as classificações? As classificações, o tão falado DSM, a classificação internacional
de doenças. Em primeiro lugar, são instrumentos estatísticos. O próprio nome DSM é o Manual Estatístico e Diagnóstico, para você ter uma ideia de planejamento de saúde, para os profissionais de saúde falarem uma língua em comum, e não virar um livro de psicopatologia, um livro que... Até porque o problema, os sintomas que a pessoa apresenta são sintomas temporários ou que não fazem parte da história, passam a fazer durante um determinado período, né? E o que esses sintomas vão fazer é orientar para onde a gente vai para poder ajudar, para poder abordar. Quando você conversa com alguém, sendo médico, sendo psicólogo, sendo psicanalista, sendo fonoaudiólogo, sendo um bom amigo, sendo uma pessoa interessada em ouvir a outra, cada um vai ter um olhar e um objetivo final. Quando você está presente a esse encontro e quando você não se preocupa em encaixar a pessoa numa determinada categoria e não compra o encaixe que ela mesma se atribui, a gente começa a perguntar mais, mas como é que é isso? Uhum. Quando o paciente chega, qualquer pessoa chega no meu consultório e fala assim, porque eu tenho depressão, porque eu tenho déficit, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu digo, olha, tem 2.717 tipos diferentes de depressão. Até tem, assim, um número muito grande, eu chuto esse número. Qual é a sua? Quando você fala de depressão, o que você sente, efetivamente? E você vai ver que muitas vezes é ansiedade, muitas vezes você vai ver que é insegurança, muitas vezes você vai ver que é medo do futuro, muitas vezes você vai ver que são sentimentos necessários, rigorosamente normais, desejáveis, né? Quando entra criança, então, que aí a criança, a queixa vem terceirizada, né? Não é o que a criança está sentindo. É o que a mãe acha, o pai acha que elas deveriam estar sentindo, e se não está sentindo, não está fazendo daquele jeito, é porque algum problema tem. Então não é raro você ouvir, meu filho não gosta de estudar, meu filho gosta muito de brincar. Eu, particularmente, se os filhos tivessem, ficaria muito preocupado se meu filho gostasse muito de estudar e não gostasse de brincar. Mas você tem que manejar isso para ver o nível de expectativa, né? Porque senão vai sair de você, vai achar alguém que vai querer dar um remedinho para gostar de estudar e não gostar de brincar, né? Pois é, você falando agora das crianças, né, me faz pensar que mesmo entre elas essa necessidade do movimento e da produção hoje em dia é muito desejada, né? Ou seja, a criança tem que fazer escola, fazer aula de judô, de piano, natação, tem que falar inglês e alemão aos 5 anos e por aí vai. Uma série de atividades incessantes para as crianças, né? Elas têm que ficar o tempo inteiro ocupadas. O que você acha que isso pode ter de efeito sobre a estrutura psíquica da criança ou o desenvolvimento de suas habilidades? Olha, esse é um desejo dos pais, tá? A querida Vera Salomão fez um comentário, e em nome dela, mãe da nossa querida Isabela, mãe do nosso Pedrinho Salomão, eu vou homenagear todos os meus amigos que estão me prestigiando, porque eu tenho déficit de atenção de verdade, diagnosticado com avaliação por psicólogo, e aí eu não consigo ficar lendo. Então, um beijo e um abraço a todos, homenageados na figura da querida Vera. Vamos lá. Primeiro, esse movimento de ocupar o tempo da criança com uma porção de atividades, isso é muito do desejo dos pais, né? Hoje em dia, o tempo que as pessoas, que as crianças têm, ou que os adolescentes têm... Quando eu falo adolescentes, tá? Adolescência é um campo amplo, né? Adolescência antes terminava nos seus 17, 18 anos, hoje vai até, sabe, sei lá quando, se é que termina. Para alguns acho que nunca termina. Para alguns nunca termina.
porque vamos definir sair da adolescência como assumir os desafios da vida adulta, né? Assumir responsabilidade sobre si, sobre o outro, sobre os outros, sobre a comunidade que você vive e tudo isso. Enfim, hoje em dia, o tempo que é o que é mais preocupante, as crianças têm para brincar, as brincadeiras não são brincadeiras mais, ou é cada vez mais rara a brincadeira coletiva, é a brincadeira da interação, a brincadeira onde a gente aprende as normas de sociabilidade, onde a gente aprende a suportar a frustração, onde a gente aprende a ver, eu vou brigar com fulaninho, mas depois eu vou fazer as pazes. E aí, fulaninho eu estou com raiva de fulaninho, mas a raiva passa, né? Senão a gente fica numa perspectiva muito... Eu tenho que fazer uma outra homenagem, que foi a pessoa que me diagnosticou, me ajudou a diagnosticar o déficit de atenção, que é a doutora Daniela Carim. Prometo que é a última. Queridíssimo. Bom, vamos lá. Então, a gente está perdendo o espaço da interação. O atual presidente da ABNEP, essa Associação para o Atendimento de Crianças e Adolescentes Interdisciplinar, Rodrigo Carneiro, ele fala muito dos problemas da intoxicação digital. Ele, Valéria Loureiro, o neurologista que acho que vi por aqui também, uma das nossas brilhantes, uma das nossas metas é colocar prescrição de tempo de uso de tela, não por psiquiatra, porque quando chega na parte do psiquiatra da infância, danou-se. Para não ter problemas, tem que ser feito por pediatra. Né? Agora, para a criança ficar desconectada da tela, papai e mamãe têm que estar conectados à criança. Né? Menos ao espelho, seja ele espelho-espelho, seja ele espelho virtual, Black Mirror, etc. Né? Então, porque a demanda da criança é uma demanda de gratificação imediata e refletida. Então, nada melhor do que os maravilhosos jogos, né? Que tem maravilhosos, contém aspas e ironia. São maravilhosos como obras como a gente pode achar uma bomba atômica maravilhosa pelo potencial de letalidade que ela tem. Né? Então, felizmente, já há pessoas que começam a usar os recursos acabei de citar o Dr. Rodrigo Carneiro, ele veio desprestigiar. A gente começa a ser feitos aplicativos e a gente ter instrumentos terapêuticos, tá? E não esses joguinhos que você fica alimentando e realimentando, liberando dopamina no cérebro, a mesma dopamina da maconha, da cocaína, do sexo compulsivo, do jogo patológico e do aprender, do descobrir. Não estou comparando a internet ou jogos, essas drogas, mas o princípio, né? Quando você não tem alguma coisa que te leva para um outro patamar de reflexão. Também não estou falando da pessoa que está no avião, na rodoviária, saco cheio, que vai ficar juntando 3 coisinhas, 4 coisinhas, vai cair, explodir uma coisa colorida. Pode ser um passatempo como outro qualquer, né? A questão é a pessoa perder a vida e perder a possibilidade. E o que acontece? A gente está perdendo a nossa capacidade de interação. Então, as pessoas estão dentro de casa, né? Houve um tempo em que as pessoas, quando o casamento estava em crise, tinham a infeliz ideia: vamos viajar juntos para algum lugar. Né? Isso é para resolver para sempre a crise do casamento, né? Ou de qualquer coisa, porque se a gente está com problemas na interação, você que normalmente tem uma interação
de manhã e de noite e eventualmente no fim de semana, passa a ter uma interação 24 horas por dia, todos os dias da semana, a possibilidade de isso dar certo é limitada, né? Falando em interação e também trazendo o gancho do que você falou da criança que hoje em dia só brinca sozinha, tem um filósofo sul-coreano, que aliás foi você quem me apresentou, que é o Byung-Chul Han, e em um dos livros dele ele afirma que o homem de hoje em dia ele está voltado essencialmente para o desempenho e pela busca do sucesso, né? E o sucesso e os bons resultados, né, que são derivados do desempenho, eles são sempre confirmados por uma outra pessoa, né? Aos olhos do outro você tem o sucesso. Só que aí para ele esse outro acaba funcionando apenas como um espelho para a pessoa, né? Ou seja, a alteridade, né, a relação com o outro fica comprometida porque eu só preciso dele como espelho para que eu perceba o meu sucesso, né, ou o meu grande desempenho. Isso me faz lembrar de uma observação curiosa que eu ouvi também, que é de que em muitos perfis, né, do Instagram é muito comum você ver no feed da pessoa só selfies, né? Enfim, ela tá raramente tem uma foto dela em grupo, ou ela com amigos, ou ela em família, mas geralmente selfie, né? Ela sozinha na foto. Então me lembrou do que você falou da criança que brinca sozinha, né? Então os adultos também brincando sozinhos. Essa interação, essa alteridade prejudicada por essa necessidade do desempenho, né, e da busca do olhar do outro para colocar a pessoa nessa posição de sucesso. Você acha que nessa busca, esse movimento incessante pelo desempenho, pelo sucesso, está de fato atrapalhando as relações interpessoais? Ou seja, brincar em conjunto está cada vez mais difícil para nós crianças de hoje em dia? Relações interpessoais são um artigo de luxo, né? Aqui nesse grupo, a gente tem pessoas que entendem o conceito e praticam o conceito de relações interpessoais, até que estão num exercício de trocar ideias, ouvir ideias de outras pessoas, colocar as próprias ideias. Hoje em dia, né, o Byung-Chul Han, quando ele vai falar sobre a questão da internet, ele tem um livro sobre isso. Especificamente, ele compara a coisa digital à coisa do enxame. Uhum. Você se sente assim fazendo parte de um barulho coletivo que quando a gente vê, está do lado de fora, não está dentro da colmeia fazendo a geleia real ou protegendo aquela elaboradice. Ele está se deslocando para algum lugar para atacar ou defender, que é o que virou hoje em dia essas plataformas de interação. Quando ele fala desse outro como um espelho, é um espelho insuficiente, é um espelho temporário, é um espelho insatisfatório, que você fica o tempo inteiro tendo que fazer novas gracinhas, novas novidades é redundante, mas... E veja bem, você falou que as pessoas postam mais selfies. Eu trabalho também como psiquiatra forense e para a gente entender qual é o espírito, o modo de funcionamento de algumas pessoas, as mídias sociais são assim um prato cheio, extraordinário. Uhum. Porque, por exemplo, quanto mais a pessoa posta passagens da sua vida real, do estar com amigos, do se divertir, mas eu sempre desconfio assim quando tem muito pessoas ao redor que agregam valor ou determinados cenários. Profissionalmente, até existem pessoas que precisam ser vistas influência, ou trabalham com lobby, ou trabalham com relações. Então, você ser visto como uma pessoa habilidosa
excepcional. Hoje em dia, essas plataformas são currículos vivos e renováveis, né? Mas as pessoas de fato consideram, e quando a gente vai ver determinadas discussões, as pessoas consideram as amizades virtuais de pessoas que se conheceram há muito pouco tempo e que nunca se viram e certamente jamais se verão pessoalmente Uhum. e só continuarão se vendo enquanto se retroalimentarem nos seus elogios chamar alguém de amigo é uma coisa muito séria. É um sentimento nobre, mas é um sentimento, é uma qualificação de relação muito especial, né? As pessoas se preocupam muito em dizer eu te amo ou ir para a cama no primeiro encontro, mas não se preocupam em chamar de amigo no primeiro like, entendeu? Isso é um negócio... A amizade é outra coisa, né? A amizade leva um tempo, né? Mas é um dos conceitos que foi vulgarizado. Do outro lado, aquela ideia que lá atrás o Roberto Carlos colocava do eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar, vingou, né? Então, assim, importante não é a qualidade, mas a quantidade que, na verdade, não é uma quantidade de troca, é uma quantidade de plateia e de Uhum. resseguramento. Pensando nisso que você disse, né, das amizades, das relações, enquanto, não sei se eu poderia chamar assim, mas também um produto, ou seja, algo que é consumido no sentido de poder também ser compartilhado, como você falou em algum exemplo anterior, né, de fotos com determinadas pessoas específicas, isso de alguma maneira agregar valor. Enfim, esse mesmo filósofo sobre quem estamos falando, foi ele quem cunhou, né, o termo sociedade do desempenho, que ele definiu essa nossa sociedade atual como a sociedade do desempenho, onde o verbo poder, né, que é o mais vigente, ou seja, eu posso, você pode, todos nós podemos, que é muito diferente da sociedade de uma época anterior, que seria a sociedade da disciplina, que era logo depois da Segunda Guerra e até meados ou início dos anos 2000, que antes estava ligado ao verbo dever, ou seja, você deve fazer isso, ele deve fazer aquilo, nós devemos fazer aquilo outro. E eu pensei que esses conceitos eles podem ser comparados ao conceito psicanalítico do superego, que pode, né, que oscila em formas diferentes, como uma voz muito restritiva, né, como era mais antigamente, se eu puder dizer assim, que era no sentido também de dizer você não deve, isso não pode, isso é feio, isso dentro dos conceitos freudianos, né, enfim, a instância psíquica que seria responsável por essa parte de uma certa censura. Mas, por outro lado, tem uma outra parte também desse superego, e aí vem uma leitura mais recente, que é a lacaniana, que é um superego que ordena que goze, que faça, né? Faça isso, você tem que fazer. Então, o contraponto entre não faça, não pode, isso não, né, é proibido, com o outro ponto que é faça de qualquer jeito, porque você precisa fazer, ou seja, tem que aproveitar, tem que ser feliz, tem que conseguir tudo, você tem que mostrar tudo isso. E nessa briga assim, incessante por não perder tempo, de manter o desempenho sempre atuante, você acha que isso também abarca as relações amorosas, ou seja, e entre amigos também, a necessidade da escolha do parceiro amoroso, da escolha dos seus amigos? Você acha que está passando por esse lugar do sucesso e do desempenho, ou seja, as regras estão cada vez mais rígidas? Você tem que namorar fulano de tal porque ele é assim assado, tem um checklist imenso para ser amigo ou ser um namorado, ou namorada, ou esposa? Essa pergunta é ampla. Primeiro, eu acho que superego está em falta, Uhum. né? Tá precisando Pelo castrar menos essa esse outro que é criançada. o que faz a A censura, né? lei, a lei Uhum. de convivência, a ética, né? Um código de convivência com os outros, o respeito ao outro, o meu direito acaba onde começa o do outro, e coisas assim. Uhum. É, e o outro ponto é essa questão, né? O Christian Dunker ele fala que as pessoas acusam a geração atual
nas suas reclamações de geração mimimi, né? Mimimi virou um termo, né? Mimimi, na verdade, são as pessoas que pleiteiam visibilidade, pleiteiam direitos, pleiteiam respeito às suas singularidades, a sua maneira de estar no mundo. E ele fala que essa geração mimimi é uma resposta à geração anterior, que é a geração au-au-au, né? Aquela coisa do cão policial não deixando entrar quem ele não quer, quem seu dono não quer, né? Então, assim, aí citando um outro, o Richard Sennett, na verdade, o Byung-Chul Han ele acabou virando, num certo sentido, um dos filósofos dessa pandemia, porque essa pandemia, na verdade, ela evidenciou uma porção de coisas que não estavam indo nada bem. Então, aquela história, eu era feliz e não sabia, não era não. Né? Seguíamos, fazíamos uma porção de coisas, repetíamos uma porção de coisas, que uma boa parte das coisas que havia antes, longe do satisfatório e caminhando para situações muito complicadas. Esse egoísmo, né, então, assim, entre as epidemias que a gente vê acontecer, a epidemia do autismo, aí eu não me refiro ao transtorno do espectro autista, não. Eu me refiro a um autismo mais generalizado, um misto, como se fosse uma pizza difícil de digerir, mesoautismo, mesonarcisismo, com uns temperos de psicopatia de vez em quando, né? Isso era altamente problemático. Então, nessa dinâmica de uma geração que quer evitar a todo custo que seus filhos sofram, que tenham felicidade o tempo inteiro, que almeja a velocidade o tempo inteiro, criando analfabetos funcionais, né, em termos de emoção, pessoas que não têm a menor capacidade de enfrentamento de frustração, de adversidade. E isso começa aos 6 anos de idade, quando você começa a dar uma castradinha, a dizer não, a dizer tem um espaço ao qual você não pertence, vá procurar a sua turma da melhor maneira possível, né? Se isso não é feito no momento certo, o que acontece é que as pessoas crescem com a ideia de que o mundo, todo ele, foi criado, né, para atender a sua demanda de prazer, de satisfação, de inserção, né? Então, assim, frases do tipo, logo agora que eu ia conseguir não sei o que, logo agora que eu ia resolver, veio esta pandemia. Ou seja, o mundo inteiro, né, mudou para frustrar a sua ideia o seu plano futuro imediato. Então, e aí eu vi, né, tô vendo nesse grupo assim, uma quantidade de mulheres e mães e avós a quem eu conclamo numa batalha de educar essas crianças, esses adolescentes para o outro, né? Sem o outro não tem solução. Sem o outro a gente vai ficar nessa masturbação existencial improdutiva, só querendo biscoito, só querendo aplauso, sem fazer nada, inclusive, ou sem desenvolver, né? Isso que a Cristina Carvalho colocou, né? O eu sou. Lá atrás, tinha uma frase do Luís XIV, né? E hoje em dia todos se acham um misto de Luís XIV com Einstein, com todos os heróis e pessoas competentes. E ele tinha uma frase que era bem indicativa, que assim, lá fora há um outro sol, aqui dentro brilho eu. Né? E as pessoas não só querem brilhar aqui dentro, como elas não admitem que ninguém brilhe mais que elas.
Então, aí quando você fala quais são os quesitos o checklist para um relacionamento, né, ou para a escolha de um parceiro amoroso. Aí, novamente, a gente vai ter aquela diferença da escolha do masculino e do feminino, né? Quando a gente vê essa polarização que está acontecendo agora não é à toa. As pessoas não sabem para onde vão, não têm referências, e quando isso acontece, a gente se agarra a modelos conhecidos e quer, a qualquer maneira, de qualquer maneira, atribuir verdades a opiniões. Né? Simplesmente a base da filosofia é pensar que todo saber é um saber provisório. Bom, enfim. Então, as mulheres são mais amplas na sua percepção. E uma das primeiras coisas que o totalitarismo acaba é com a nuance, com a sutileza. É tentar ver as diferenças sutis entre as pessoas. Né? Mas se a gente puder reduzir esse checklist, assim, admire-me incondicionalmente por tudo ou qualquer coisa que eu fizer, e ignore e aceite incondicionalmente a questões minhas que não te agradam, porque para estar do lado de alguém tão fabuloso, extraordinário como eu, né? Então isso que você não gosta de mim é porque você não entendeu, né? E eu estou assim, radicalizando, mas... E o que acontece hoje? Qual é o inferno da pandemia das pessoas em casa? São pais convivendo com o fruto do seu não investimento em educação, educação do dia a dia, educação da convivência, educação do exemplo, educação da atenção, educação atenção medida também, né? Não é você dedicar integralmente a sua vida, porque aí você vai estar reforçando para a criança a ideia de que ela é o centro de todos os universos criados e a serem criados. Não é só isso. E casais que não se falam, e casais que não dialogam, e família que... Né? Houve, por outro lado, algumas pacificações, porque aí chegou a um ponto extremo tal que até famílias que antes brigavam por questões políticas até fizeram um certo pacto, mas aí veio a cloroquina e danou-se tudo de novo. Mas, enfim... Né? Eu vou fazer um espaço rápido para falar para quem quiser fazer alguma pergunta. Seria muito interessante para a gente poder, né, fazer uma troca aqui. Logo depois do quadrinho onde está escrito comentar, tem um outro quadrinho com ponto de interrogação. Se você puder fazer a sua pergunta por ali, aí para a gente fica mais fácil de recolher para depois responder. Porque às vezes no comentário, né, a gente acaba passando, fico tentando organizar, mas às vezes pode passar desapercebido. Então, como faltam uns 15 minutos para acabar, se vocês tiverem perguntas, serão muito bem-vindas. Então, peço, por favor, para colocar nesse quadrinho onde tem um ponto de interrogação. E já tem uma pergunta aqui que se refere a um tema que a gente falou mais no começo, que é sobre o tempo das crianças nas redes, né? Que você tinha falado, se quer que a criança não interaja tanto com a tela, interaja com a criança. E a pergunta é se existe uma indicação de tempo, porque a tecnologia hoje em dia acaba fazendo parte da vida dessas crianças desde muito cedo, né? E como que é possível equilibrar isso? O tempo em que pode deixar o tablet com a criança ou o telefone e o tempo em que ela deve interagir. Existe uma maneira mais direta de se trabalhar esse equilíbrio? O que você pensa? Tem. Tem um protocolo da Academia Americana de Pediatria, que tem diretrizes, e aí ficaria muito amplo. E tem na página da BNEP, tem, salvo engano, se não tem, terá em muito, www.abnep.org.br, e muito breve vai ter. Mas, se não estiver lá ainda, tem o protocolo da Academia Americana de Pediatria sobre o uso de telas em criança e adolescente. Né?
E tem coisa assim do mínimo bom senso, né? Não se bota os aparelhos hoje de desfraude para a criança aprender a controle esfincteriano, já vem, os carros na parte de trás já vem com um espaço, ou com o iPad, ou com algum tablet acoplado, porque destrói a criança. Eu falei destrói a criança, foi um ato falho ótimo. Distrai a criança. Né? Teoricamente, foi. Né? Porque, né? Enfim, aí é porque a pessoa chega e pergunta, quando você fala isso, Uhum. eu frequentemente ouço, mas o senhor não sabe o que é uma criança berrando o tempo inteiro durante uma viagem. Uhum. Sim, sei sim, e por saber eu optei por não ter filhos. Uhum. Né? Então, assim, se você optou, a gente tem que ver que ter filhos e criar filhos. é, é, a, a Isabel mesmo está falando pela Sociedade Brasileira de Pediatria, também tem, que é baseado É, a Isabel é pediatra, Isabel Pizar. Perfeito. Então, assim, quando você opta por ter filhos é muito além do que organizar o grupo de colegas da mesma idade, grávidos ao mesmo tempo, que estavam Uhum. indo para o outlet comprar coisas. Né? Uhum. Tem uma outra pergunta aqui, deixa eu abrir. Não vejo ela completamente, vou abrir tudo, peraí. Era de se esperar que com a pandemia e com a consequente reclusão ocorresse uma diminuição desse excesso. Mas, como eu vejo a pergunta inteira, e não consigo ver inteira. Era de se esperar que o que acontecesse, Deixa eu o ver se uso da. ocorresse uma diminuição do excesso de movimento. Não consigo ver a pergunta inteira. Foi meu irmão que mandou. Alan, Eu manda a vi. pergunta picada, que eu não sei o que acontece aqui, que ele não deixa a pergunta completa aqui. Eu acho Bom, que é vou uma esperar ele coisa mandar. assim. Tá, Mas vou pegar isso que o Alan colocou, né? Assim, é de se esperar uma porção de coisas e é de se surpreender com diversos. Eu vejo pessoas fazendo, achando, buscando saídas para isso, né? uhum, Desde o pular corda até subir degraus do prédio, ou se eu lançar desafios, botar aqueles aplicativos que contam passos para você se desafiar e ir fazendo caminhos dentro de casa, uhum, traçar rotas alternativas. É divertidíssimo? Não, isso não é divertidíssimo. É muito melhor você estar do lado de fora vendo pessoas sendo vistas. Mas, assim, a ideia de você achar soluções para restrições isso é muito legal. Isso libera dopamina no cérebro também. Assim, achar saídas de criatividade, né? O Rodrigo Carneiro está colocando, né, uma outra alternativa em relação ao uso de tela, você tem um uso coletivo, um uso familiar. uhum, Aí é você pegar uma coisa negativa e fazer. Tem jogos que você pode fazer para que a tela não seja um fator de exclusão, que a tela não deixar de ser vilão para ser mocinho uhum. no parte da solução. Tem Né? uma outra, tem uma outra pergunta da Renata, Paula Renata. Como compensar o isolamento social da criança em relação aos amigos? E aí, isso não é só a criança, é fazer reuniões, organizar é, reuniões virtuais, mas assim, reunião virtual de verdade, em diversos níveis. Primeiro, ver o tempo da criança. Criança que liga para o vovô, e aí você tira a criança da frente do joguinho que ela está fazendo e gostando, porque aí é o seu tempo de querer falar com seu pai ou com a sua mãe.
que não respeita o tempo da criança. Vem cá falar com a vovó, vem cá falar com o vovô. Aí a Uhum. criança vai dizer, oi vovô, beijo, tchau. Né? O vovô e a vovó, se forem mais sensíveis, vão ficar profundamente não decepcionados, mas assim, não é aquilo. É diferente dizer assim, vamos fazer um joguinho e contar para o vovô como é que foi? Vamos fazer um bolo junto vamos contar para a vovó. E a vovó vai adorar saber. Aí mamãe pegou a farinha, botou, aí papai pegou a água, misturou e fez toda a sujeira. Mamãe brigou com o papai, eu tô aqui falando com você. Uhum. Entendeu? A gente ter um senso de timing, e aí vem aquela questão dos relacionamentos. O relacionamento também pressupõe a gente se sintonizar no tempo do outro, ser Uhum. capaz de ver qual é o momento da intervenção. Ver... Uhum. A criança, então, a criança é curiosa, a criança gosta de ter uma certa etapa de estar junto dos pais. Está tendo agora um fenômeno que está sendo pouco explicado, porque a criança vê o pai e a mãe dentro de casa, mas não podendo estar com eles. Isso Uhum. muitas vezes não é explicado, né? Uhum. Da mesma maneira que deve-se evitar colocar cenas sanguinolentas ou conteúdo sexual explícito ou implícito para a criança ver, também deve ser evitado um noticiário ligado o tempo inteiro, trazendo enterros e mortes e tudo isso. Isso é um cuidado, Uhum. né? Aliás, Sim. consigo próprio, né? Não Uhum. só a começar. Você vê crianças extremamente assustadas e tendo pesadelos e tudo. Isso é uma coisa que acontece de uma maneira extremamente comum. Uhum. Né? E você, assim, tira do 540, nada contra. Uhum. Zero. Ou tira de qualquer noticiário e as pessoas estão mantendo a televisão ligada com todos os seus enterros e mortes, estatísticas e tragédias. Né? Uhum. Então, que Uhum. tal assistir um desenho legal com seu filho e perguntar quem é esse? O que ele faz? Como é que ele é? Né? Uhum. É, Desculpa que eu acabei de o colocar. Alan, Eu coloquei ele aqui sem querer. Ele ele estava dizendo. colocou. Por que as pessoas estão tendo uma necessidade de fazer tantas lives, por exemplo? Não essa aqui, por Uhum. exemplo. Todo mundo Uhum. está querendo falar e Uhum. gravar e falar qualquer coisa. Uhum. Nós somos animais gregários, nós somos animais sociais. Então, aquele velho discurso de quem não é visto não é lembrado Uhum. remete a uma circunstância lá atrás, quando a gente fazia parte da manada. E se você não é minimamente reconhecido pela manada, quando tiver privação de recursos, você vai ser esquecido na hora da divisão. E se você tiver qualquer Uhum. problema, você vai ser deixado para trás. Uhum. Né? Então, assim, a sensação de ser ignorado, a sensação de não. Isso já era um inferno, não só nesse mundo narcísico. Né? Era uma Uhum. questão de sobrevivência. Né? As pessoas precisam aparecer e se mostrar de alguma maneira relevantes, tendo algo a dizer, para se sentirem fazendo parte. Reconhecimento é Uhum. uma das bases de qualquer relacionamento. E é um dos grandes remédios você ser. Você não precisa necessariamente ser amado, adorado, venerado, mas você ser Uhum. reconhecido, né, já é um bom Uhum. começo, já é muito tranquilizador. Né? Certo. Bom, infelizmente nosso tempo está terminando. Eu ainda tinha várias perguntas para te fazer e tem várias perguntas das pessoas também. Eu já queria aproveitar então essa a oportunidade de já deixar aqui o meu convite para um próximo encontro para a gente discutir outros temas. E quero pedir às pessoas que estão assistindo, em primeiro lugar, agradecer pela presença de todos vocês que fizeram comentários ótimos, né? Foi uma troca bastante interessante, muito rica. E eu queria convidar vocês a deixarem comentários também na live, quando deixar gravada no feed do Virtual Casinha, como sugestões de próximos temas. E, Ricardo, eu já queria deixar esse convite publicamente aqui aberto, porque foi Eu bastante já queria interessante, foi uma troca que pena que não deu para falar deixar, tudo, mas já é queria isso, né? Vamos deixar lidar com isso. publicamente aceito todas as vezes. É um grande prazer estar aqui, ver pessoas, alguns que eu não vi há muito tempo, foi uma grande alegria rever. Né?
E se quiser deixar a pergunta para depois a gente tentar responder. Eu sou lerdo para tecnologias, assim, mas eu estou me esforçando. É uma das Então, minhas nós, metas de pandemia. nós Ser mais prometemos, rápido então, com as fazer mídias. uma nova rodada, então, de perguntas futuramente. Não tão futuramente, quem sabe daqui a algumas semanas, né? Bom, Eu eu estou à sua quero disposição. aproveitar para poder apresentar rapidamente para quem chegou depois, né? Esse espaço se chama Casinha Virtual, que é um espaço dedicado ao movimento de várias formas, né? Tem profissionais ligados à fisioterapia, acupuntura, osteopatia, psicanálise, e a gente está toda semana discutindo e trazendo novas informações, maneiras de pensar sobre vários assuntos relacionados à área da saúde, especialmente ao movimento de uma maneira geral, na mais ampla que isso tiver. Então, se você quiser nos seguir, aqui está, né? É só clicar ali em cima e que vai ser direcionado lá para o nosso canal. E eu vou deixar a live salva lá para quem quiser rever ou quem chegou depois e não conseguiu pegar o começo vai poder ver melhor. Quero agradecer novamente ao Ricardo por esse tempo precioso que passou aqui com a gente Foi e a muito todo mundo bom. que contribuiu com os comentários e as perguntas. Eu vou ter que encerrar para que não se perca a live, que acho que tem isso, tem 30 segundos. Então, boa noite, um abraço, muito obrigado novamente. Abraços e beijos a todos. Até breve. Tchau, gente. Muito obrigado novamente. Tchau, gente.